A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é Naldo Vieira, criador da página Experiência da Bíblia e também criador do canal Experiência da Bíblia. Nós tivemos aqui um probleminha técnico, mas graças a Deus nós já estamos de volta e eu quero compartilhar com vocês uma palavra de Deus, uma palavra poderosa e gloriosa que eu creio que vai falar com cada um de vocês de uma forma poderosa. E eu creio que a sua fé será cada vez mais renovada em Cristo Jesus. Mas, primeiramente, eu gostaria de pedir a cada um de vocês que não deixe de se inscrever e de seguir a nossa página Experiência da Bíblia e também de compartilhar os nossos vídeos para que mais pessoas possam ser alcançadas. Tem muitas pessoas que já comentaram dizendo que a vida deles mudou a partir do momento que eles ouviram os vídeos da qual tenho postado. Pessoas que estavam afastadas do caminho do Senhor retornaram. E eu creio que se você está assistindo pela primeira vez, permaneça até o fim, porque eu creio que o Senhor irá falar com você de uma forma poderosa. Porque o nosso objetivo aqui nessa página e nesse canal não é ganhar e ser popular, mas sim pregar a palavra de Deus, para que você tenha um encontro com a verdade. Veja que os vídeos da qual tenho postado, eu não venho para falar coisas de mim mesmo. Eu estou trazendo a palavra de Deus. O que Deus colocar no meu coração, assim eu transmito para cada um de vocês. Eu praticamente estou aqui, já tem um tempinho gravando a palavra de Deus. E eu sou muito grato a Deus por essa oportunidade. Porque alguns tempos atrás, logo quando eu me converti, eu não conhecia, não sabia nada a respeito de Deus. Nada. Até um dia que eu aceitei Cristo. Ou seja, levantei a minha mão para o Senhor. E quando eu levantei a minha mão, eu o reconheci. Que eu sem Ele, eu não sou nada. Que eu sem Ele, nada posso fazer. E um dia levantei a minha mão para o Senhor. E Ele, pela sua bondade e misericórdia, me resgatou de um mundo perverso, de um mundo enganador, de um mundo da qual só quer ver a gente sofrer. Mas o Senhor Jesus, pela sua bondade, tem nos dado cada vez mais sabedoria, conhecimento, para que nós, assim como tivemos um encontro com Ele, nós podemos também falar do amor dele para cada um de vocês. Por isso, eu quero que você fique muito atento nesta palavra que será ministrada a partir de agora. Não se esqueça, compartilhe os vídeos para que mais pessoas possam também ser encontrado e possa ser também achado pela palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos que se encontra em Gênesis capítulo de número 22 e o versículo de número 2 a seguir, que diz assim: E disse o Senhor a Abraão: Toma agora o teu único filho, Isaque, a quem tu amas, e vai até a terra de Moriá, e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas, em que eu te direi. Louvado seja Deus. Irmão, nós estamos diante de uma palavra poderosa e gloriosa, aonde a Bíblia diz que o Senhor agora chama Abraão, não para tirar do meio da parentela dele para uma terra da qual o Senhor prometeu. Não. Agora o Senhor está chamando Abraão a atenção e dizendo: Abraão. E ele diz: Eis-me aqui. E o Senhor fala para ele: Toma o teu filho, o teu único filho, a quem tu amas, e agora vai e oferece a mim como sacrifício no lugar, ou seja, na montanha, aonde eu te mostrarei. Muito bem. Abraão, nós sabemos muito bem a história de Abraão, que um homem de fé, um homem que acreditava e que jamais abandonou
os caminhos do Senhor. A Bíblia vai contar que Deus o chama Abraão, louvado seja Deus, e Deus faz um pacto com Abraão. E esse pacto que Deus faz, Deus deixa bem claro dizendo que aqueles que o abençoasse, ele também seria abençoado. Mas aqueles que o amaldiçoasse, também seria amaldiçoado. E não ficou apenas nisso. A Bíblia vai dizer que Deus multiplicaria a sua semente. Os seus descendentes seriam como as estrelas do céu. E Deus também afirmou que a descendência dele seria tão numerosa como a areia da praia. E nós vemos que cada dia que se passa, isto vem se cumprindo. De geração em geração, Deus vem cumprindo a sua promessa. Porque um dia o Senhor chamou um homem sujeito às mesmas paixões e sujeito às mesmas coisas que eu e você hoje somos. Mas ele em momento nenhum duvidou do chamado de Deus para a vida dele. Abraão poderia muito bem ter rejeitado o chamado de Deus. Porque a Bíblia vai dizer que Abraão era um homem bem-sucedido. Ele tinha servos, ele tinha riqueza, bem materiais, ele era bem tranquilo. Mas um dia ele ouviu Deus falar com ele. E o dia que ele ouviu Deus falar com ele, ele não pensou duas vezes. O Senhor deixa bem claro dizendo, olha Abraão, vai para um lugar que eu te mostrarei. Deixa a tua parentela. Onde está escrito isso, irmão? A Bíblia diz que o chamado de Deus a Abraão se encontra em Gênesis capítulo 12. O primeiro momento, o primeiro encontro de Deus com Abraão foi em Gênesis capítulo 12. Que está escrito assim, ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. E fatiei, ou seja, te farei grande nação, e abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito, e foi com ele também Ló, e com ele era Abraão da idade, ou seja, quando eles foram, Abraão tinha 75 anos. E tomou Abraão Saraí, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda, que havia adquirido, e as almas que lhe havia acrescentado em Harã. E saíram para irem à terra de Canaã. E vieram à terra de Canaã, e passou Abraão aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estava então os cananeus na terra. Você vê aqui que nós vemos que Abraão, ao sair para o chamado da qual Deus havia falado com ele, e veja que a Bíblia não menciona que Deus havia falado com ele alguma vez, de forma nenhuma. Mas a primeira vez, o primeiro momento que Deus fala, que o Senhor fala a Abraão e diz, já é dizendo, sai da tua parentela, sai da terra e da tua parentela, e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Nós vemos algo aqui maravilhoso e glorioso. Quantas pessoas hoje não saem do meio da sua parentela e nem da casa dos seus pais para ir para o lugar que Deus havia ordenado ou que tenha te mandado? Eu não estou falando abandonar os pais, não. Ele não estava abandonando, mas ele estava cumprindo o mandado do Senhor. O Senhor tem chamado muitas das vezes muitas famílias para o servir. Mas muitas dessas pessoas agora não querem servir.
Elas preferem ficar com a sua parentela, preferem ficar na casa dos seus pais e cada vez mais entrando em decadência, cada vez mais se afundando na lama, mas não querem ouvir o chamado de Deus para uma vida nova, para uma vida transformada em Cristo Jesus. Mas Abraão entendeu o chamado do Senhor. O Senhor não estava mandando ele abandonar os seus parentes, suas famílias. Não. O Senhor estava chamando para que nele se cumprisse uma promessa que Deus havia de fazer através dele para que todas as nações e todas as famílias da terra fossem abençoadas através de Abraão. Mas o interessante é que Abraão, ao sair, a Bíblia diz que ele leva o seu sobrinho junto com ele. E no decorrer da história, nós vai ver que houve algumas controvérsias, ou seja, algo que não se batia. Ou seja, Abraão tinha condição financeira e Ló também tinha. Não era muito, mas também tinha condição financeira. Só que o lugar que eles ficaram acampados, o alimento que aquelas terras ofereciam não era o suficiente para os dois. Porque a Bíblia vai dizer que os pastores de Ló e os de Abraão começaram a contender, ou seja, entrar em contenda um com o outro. Até um dia que eles resolveram, não da parte de Abraão, mas da parte de Ló, resolveram separar a turma, para que um fosse para uma banda das terras e outro fosse para o outro lado. Mas Abraão, muito sábio e acreditando na promessa de Deus, ele disse: meu sobrinho, Deus tem nos abençoado e ele vai fazer nós prosperar sobre esta terra, e não é bom que você se afaste de perto de mim. As bênçãos que eu receber, tu também receberás. Mas Ló não aceitou. Antes ele disse: não, eu quero separar as turmas, eu quero que o Senhor fique de um lado e eu vá para o outro. E Abraão disse: pois escolha. Eu não quero que você saia de perto de mim. Mas você vai ter que escolher. Se tu escolher ir para a direita, eu vou para a esquerda. E se tu escolher ir para a esquerda, eu vou para a direita, não importa. E Ló, crescendo o olho na visão terrena e não no reino de Deus, Ló, ele olha para as terras do lado de Sodoma e Gomorra. Terra de pastos verdes, terras que frutificavam. Ele disse: eu quero ir para as bandas de Sodoma. E Abraão disse: pode ir. E Abraão continuou com seu povo lá onde Deus havia colocado. E as bênçãos do Senhor cada vez mais se multiplicavam sobre a vida de Abraão. E Abraão, um homem temente a Deus, um homem da qual o Senhor se agradou dele, homem da qual se tornou amigo de Deus, e de maneira nenhuma Abraão arredou o seu pé da presença de Deus. Um dia Deus olhou e viu Abraão sentado, talvez de cabeças baixas, imaginando: eu tenho tanto bem, tanta riqueza, mas com quem deixarei se é que eu não tenho herdeiro? Porventura nascerá um dos meus servos, filho na minha tenda, e eu passarei todos os meus bens para que ele dê continuidade? A Bíblia diz que até um dia que chegou 3 homens e Abraão o recebeu na casa dele. E nós sabemos claramente que esses 3 homens, segundo a Bíblia, era o próprio Cristo e 2 anjos que com ele via. E quando chegaram, Abraão os recebeu como se fosse hóspede, como se fossem pessoas de alto escalão, mesmo eles sem ter o conhecimento mais aprofundado. Mas Abraão era um homem tão humilde, tão cheio da presença de Deus, que quando o próprio Cristo se apresenta a ele e os 2 anjos, ele o recebe de bom grado. E aí então, a Bíblia diz que naquele dia,
o anjo do Senhor anunciou dizendo: Abraão, por este tempo, sua esposa lhe dará um filho. Mas veja que antes de ele anunciar que Abraão seria pai, a Bíblia vai dizer que o Senhor faz uma promessa muito antes, dizendo assim: olha, você vai ser pai. E ele, posso imaginar que ele dizendo: como pode? A minha mulher é estéril, ela já está de idade avançada, como poderei eu ser pai? E isso, irmãos, é o que muito acontece nos nossos dias. O Senhor faz promessa para nós e muitas das vezes nós não acreditamos que é possível acontecer o que o Senhor prometeu. Talvez você está esperando uma bênção há muito tempo. Foi profetizado e até hoje você espera. Mas a Bíblia diz: não seja incrédulo, mas crê somente. Porque o que o Senhor prometeu, Ele há de cumprir no momento exato. E Abraão, ele ficou entusiasmado porque agora ele sabia que teria a oportunidade de ser pai. Mas a sua mulher, ela não estava 100% crente. Ela olhou também para a sua limitação e para a sua condição. E ela disse: eu não posso mais ser mãe, porque a minha idade já está muito avançada. Mas o que ela fez? Ela disse: já sei o que farei. Pegarei uma das minhas servas e darei para o meu senhor, ou seja, para Abraão. Era de costume as esposas naquela época chamar os seus esposos de senhor. E ela disse: eu pegarei uma das minhas servas e darei ao meu senhor, para que dela suceda um herdeiro para ele. E a Bíblia diz que assim aconteceu. Sara, ela pega uma das suas servas, cujo nome era Agar, e dá ela para que dormisse com seu esposo Abraão. E Abraão, deitando com aquela escrava, ela teve um filho. E o filho da escrava se chamou Ismael. Só que o Senhor, Ele não se agradou da atitude de Sara. Porque ela não acreditou que Deus é provedor, que Deus é poderoso para fazer aquilo e muito mais. E o Senhor disse: não, você será mãe, Sara. E ela riu. E ele disse: por que tu ristes? Ela disse: eu não ri. Mas ele disse: riu sim. Você acha que é impossível para Deus fazer com que você seja mãe? Nesta mesma época, você dará luz a um filho e porá o nome dele de Isaque. E assim sucedeu, irmãos. Agora Abraão não tinha apenas um filho, agora ele teria 2 filhos. Mas de acordo com a palavra de Deus, a Bíblia deixa bem claro que o herdeiro seria Isaque. Porque Isaque, ele veio de algo impossível. Ele veio da providência de Deus. Era um povo que jamais poderia existir se fosse utilizar a ciência humana. Mas Isaque, ele foi formado e gerado pelo poder do próprio Deus numa pessoa, numa mulher limitada. E agora este menino representaria as nações, que não foi gerado mais segundo a carne. Lembra do que Jesus disse? Isaque, ele é o filho da promessa. Mas só que para entrar no reino de Deus, você agora tem que nascer de novo. Porque agora é pela graça. E a graça não é por meio de obras. A obra é permanente, mas claro,
Você só faz isso a partir do momento que você está em Cristo Jesus, e ela só é aceita quando você está sendo obediente em fazer a vontade de Deus. Mas agora nós somos salvos, nós somos alcançados na pessoa de Cristo. Cristo não foi gerado segundo a carne, mas sim gerado segundo ao Espírito. Isaac foi gerado também conforme a bênção e a bondade de Deus para com aquele servo Abrão. O nome dele ainda não era Abraão, mas o nome dele era Abrão. E nasceu Isaac. Isaac foi crescendo e Ismael também crescendo. Até um dia que Sara não estava mais aceitando Ismael na sua casa. Não por conta da criança, mas por conta da sua mãe, que ela estava querendo, ou seja, estava sendo superior, como se ela que fosse a senhora do lar. Mas isso tudo estava acontecendo, porque Sara um dia, ela não creu na providência de Deus. Antes ela tentou agir com suas próprias forças e com suas próprias mãos. E depois ela começou a pagar alto preço. Até um dia que ela falou com seu esposo para que mandasse a serva embora. Porque ela não seria de forma nenhuma herdeira. Porque quem seria o herdeiro, quem seria o primogênito, quem seria o que levaria o nome adiante, era Isaac. E sucedeu que aquela escrava foi embora. E assim foi crescendo Isaac em beleza, em formosura e carinho. E Abraão, a Bíblia não deixa muitos detalhes, mas dá a entender que Abraão passou a se dedicar mais o seu tempo ao seu filho do que o próprio Deus. Até um dia que Deus, creio eu, que Deus sente saudade de ter aquele momento que ele tinha com Abraão. Mas Abraão, todas as vezes que Deus se aproximava, ele estava ocupado com seu filho e até mesmo fazendo alguma coisa para agradar o seu filho. Até um dia que Deus aparece a Abraão e diz assim: Abraão. E ele diz: eis-me aqui. Ele diz: pega o teu filho Isaque, o teu único filho, e vai até as montanhas e oferece a mim como sacrifício. E eu posso entender neste momento que Abraão, seu coração começou agora a se oprimir e se angustiar. Porque o único filho que ele tinha, o Senhor agora estava pedindo em sacrifício. Mas Abraão, ele sabia muito bem que ele havia se distanciado da presença de Deus. E a Bíblia é muito clara em dizer o que daria o homem para salvar sua alma. Mas Deus não estava pedindo Isaque para salvar a vida de Abraão. Deus estava pedindo Isaque para que ele soubesse se Abraão continuaria ainda sendo o mesmo servo, o mesmo homem, obediente a Deus, que havia um dia ouvido a voz de Deus e havia saído da sua terra e da sua parentela. Agora Abraão pega os seus animais, pega 2 servos e pega Isaque e sai pela madrugada. E eles caminham em volta de 3 dias, até um dia que o Senhor o amostra onde ele haveria de sacrificar Isaque. Vejo que durante esses 3 dias, Isaque brincando com seu pai, e o seu pai sabendo muito bem que havia de sacrificar o seu único filho. E Abraão, entristecido,
Creio eu que muitas das vezes escondido, chorando. Creio eu que ele imaginou muitas coisas, mas ele sabia em quem ele acreditava, em quem ele tinha crido. E a Bíblia diz que, chegando no lugar aonde o Senhor havia mostrado, ele disse para os dois servos: vocês ficai aqui. E eu e Isaac iremos àquele monte e o adoramos, nós iremos adorar a Deus e depois retornaremos. E pega a lenha que estava sobre o seu animal e põe sobre Isaac e leva à montanha. Chegando lá, a Bíblia diz que Abraão prepara um altar, coloca a lenha sobre o altar e depois Abraão pega e deita seu filho amarrado sobre o altar. Só que antes de ele chegar lá no altar, a Bíblia diz que Isaac diz: pai, nós estamos indo ao monte para sacrificar um sacrifício a Deus. Mas aonde está? Aonde que está o cordeiro para o sacrifício? E a Bíblia diz que Abraão, olhando para o seu filho, diz: filho, Deus proverá para si um sacrifício. Mas sabia muito bem Abraão que o sacrifício seria Isaac. Ele estava subindo para entregar o seu único filho para um único Deus verdadeiro. E assim sucedeu que Isaac estava amarrado e Abraão toma sobre a sua mão um punhal que na Bíblia chama cutelo. E a Bíblia diz que, levantando a mão para imolar, ou seja, para matar o seu filho em sacrifício a Deus, o anjo do Senhor branda dos céus, com grande voz, dizendo: Abraão, Abraão, não faças nada contra o moço, ou seja, contra o teu filho. E ele disse: não estenda a tua mão sobre o moço e não faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu único filho. Eu posso ver, irmãos, e crer nesse momento, o que o Senhor tem te pedido nos dias atuais. Nós vemos que Abraão, o Senhor pediu o único filho que ele tinha, e ele, em obediência a Deus, ele levou para o sacrificar. E o que Deus tem te pedido? O que o Senhor tem te pedido? Muitas coisas nos dias atuais estão acontecendo de uma forma, numa rapidez que muitos não estão acompanhando mais a velocidade da qual o mundo se encontra. Mas a Bíblia diz que o Senhor, Ele está à procura dos verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. E eu quero crer, irmão, que Abraão, naquele momento, ele abraça o seu filho e chora por Deus haver dito que não era mais preciso. Você pode refletir um pouco o que se passou naquele momento? A Bíblia diz que Abraão, ele olhando para trás, ele vê um carneiro enganchado, ou seja, amarrado
pelas suas próprias pontas. E a ele oferece este por sacrifício a Deus. Nós sabemos que o sacrifício de Isaac não salvaria a nação. Mas a obediência de Abraão de doar, ou seja, de entregar o seu único filho a Deus por sacrifício, fez com que Deus enviasse o Senhor Jesus no lugar de Isaac para que salvasse toda a humanidade. Se um homem limitado, um homem falho, ele foi capaz de entregar a Deus o seu bem mais precioso, a Bíblia diz que Deus também é riquíssimo em bondade e misericórdia. Jesus foi mais além dizendo: qual o filho que pede o pai um pão e ele vai lhe dar uma pedra? Qual o filho que pede a seu pai um peixe e o seu pai vai lhe dar uma serpente? Vejam que mesmo vocês sendo maus, vocês sabem dar boas coisas aos vossos filhos. Não poderá Deus dar coisas melhores? Irmãos, a bondade do Senhor e a sua misericórdia é o motivo de eu e você não sermos consumidos. Veja Abraão, ele ouviu a voz do Senhor desde o primeiro dia que ele foi chamado, até o dia da qual o Senhor pediu seu único filho, e até o dia da sua morte. Ele permaneceu crendo, enfrentou muitas batalhas, muitas dificuldades, mas ele não deixou de maneira nenhuma de adorar o único Deus verdadeiro. Por isso, meu irmão, você, minha irmã, nunca desista de fazer a vontade do Senhor. Porque o que o Senhor tem preparado para mim e para você é tão valioso que nem a mente humana consegue entender o que está preparado para mim e para você. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê graça, para que nós permaneça firme crendo que Ele é provedor. Nós estamos passando por momentos difíceis, mas sabemos que Deus é bom e misericordioso para nos dar não só o que queremos, mas sim o que precisamos e necessitamos. Porque o Senhor sabe muito bem o que nós precisamos e que necessitamos. Por isso, irmão, não murmure, não seja incrédulo, mas creia somente. E vamos estar orando para que o Senhor nos ajude dia após dia, para que nós possamos permanecer de pé, crendo e esperando ansiosamente a chegada do Salvador Jesus Cristo. Eu quero, através desta palavra, orar por você. E o título desta palavra, o tema é: o que o Senhor tem te pedido? O que o Senhor tem te pedido nos dias atuais? Pense nisso. Eu quero orar por você. Assim como o Senhor, Ele permanece fiel, que nós possamos também ser fiel ao Senhor.
E que nós venhamos cada dia crer que o Senhor, assim como fez com Abraão, Ele fará com cada um de nós. Ele proverá o que precisamos e o que necessitamos. Se você tem um pedido de oração, eu peço a você que neste momento, que você esteja junto comigo fazendo esta oração, para que o Senhor venha prover o que você precisa na sua casa, na sua vida conjugal, na sua família, no seu trabalho, nas suas finanças. Que o Senhor venha cuidar de você, assim como Ele cuidou do seu povo no deserto. Ele provia água e provia também o alimento. Assim será o Senhor também para conosco. Ele nos proverá o que precisamos, porque Ele não mudará, porque Ele não tem, assim como nós crescemos, envelhecemos e morremos, mas o nosso Deus não. Ele permanece para sempre. E eu quero orar por você através dessa palavra, assim como Ele proveu para Abraão um sacrifício no lugar de Isaac. Ele proverá também as bênçãos do céu sobre a minha e a sua vida. Vamos orar? Senhor meu Deus e meu Pai, Pai Santo, está aqui diante de Ti, Pai, o Teu servo que precisa, que necessita, Pai, do Senhor todos os dias. Senhor, eu sei que nada posso fazer sem que o Senhor esteja na minha vida. Senhor, eu quero te pedir nesse momento, depois da ministração da Tua palavra, que o Senhor venha abençoar as famílias que pararam para assistir e ouvir a Tua palavra. O Senhor sabe do que elas precisam, Pai. O Senhor sabe do que elas necessitam. Por isso, Pai, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor conceda a essas famílias as bênçãos do céu. A Tua proteção esteja sobre a família deste irmão e desta irmã. Que o Senhor abençoe o casamento, que o Senhor abençoe os seus filhos, que o Senhor abençoe o seu trabalho e que o Senhor, Pai, venha permitir que eles venham prosperar, Senhor. Sabemos que os dias que vivemos são dias maus, mas sabemos que o Senhor é provedor. Sabemos que o Senhor, Pai, é poderoso, que o Senhor abre porta onde não tem porta, para abençoar o Teu povo. Se for possível, o Senhor, Pai, moverá os céus e terra para abençoar o Teu povo, porque todo o poder está nas Tuas mãos. E tudo é possível, Pai, para aqueles que crêem no Senhor. Que o Senhor perdoe, ó Pai, os nossos pecados, que o Senhor perdoe as nossas falhas, e que nós possamos, Pai, dia após dia, continuamente, adorar o único que é digno de honra, de glória e de poder. Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, nos ajude, nos perdoe e nos livre de todos os males. Que nós não venhamos murmurar, Senhor, mas sim que nós venhamos glorificar o Teu nome. E que o Teu nome seja engrandecido cada vez mais. E que o Teu nome seja conhecido, Pai, por todas as nações. Para que todos saibam que o Senhor é o único Deus verdadeiro. Que só o Senhor tem o poder de salvar, de batizar, de repreender todos os males. Senhor Deus, que o Senhor nos abençoe e que o Senhor esteja conosco todos os dias, Pai. Assim como o Senhor prometeu na Tua palavra, que estaria com cada um de nós até a consumação do século. Mas o Senhor também deixou bem claro que estará com aqueles que guardarem a Tua palavra
e permanecer no Senhor. Sou muito grato ao Senhor por essa oportunidade e por esse privilégio. Muito obrigado, Senhor. Eu sei que nada posso sem que o Senhor esteja comigo. Que o Senhor receba a honra, receba glória e todo o poder. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amados irmãos, que Deus abençoe você. E não se esqueça, obedeça ao Senhor. Muitas das vezes você não entende, não compreende quando o Senhor te pede algo. Mas se você for cumpridor, se você for obediente, você verá a glória de Deus. Que o Senhor te abençoe. Eu sou Naldo Vieira, criador do canal Experiência da Bíblia e também criador da página Experiência da Bíblia. Que você se inscreva, que você curta, que você compartilhe e que o Senhor te abençoe. Fique com Deus e até a próxima oportunidade. Que Deus te abençoe poderosamente e que o Senhor cuide de você nesses dias tão difíceis. Não tem sido fácil. Eu sei muito bem que não tem sido fácil, mas o Senhor é que nos guarda e que nos protege. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.